Então, irmãos, continuar aí, né? Capítulo 8 de Ezequiel. Vimos aí o versículo 6, né? O final aí, que diz assim: mas verás ainda maiores abominações. Aí, então, vamos ver aqui o que aconteceu. No verso 7, né? Capítulo 8. Levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. No templo, né? 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso, queimando incenso para ídolos, né? Répteis, animais abomináveis, né? Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, às escondidas, né? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que a que estes fizessem. Então o Senhor está mostrando, né, para Ezequiel as abominações que foram feitas em Jerusalém, né? Por isso é que eles foram para o cativeiro, né? A sentença, né, veio sobre eles. E levou-me, no versículo 14 aí do capítulo 8, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali, ó, mulheres assentadas, chorando por Tamuz, né? Um deus, né, babilônico, né? Não é isso? Tamuz, um deus babilônico, que dizem que era o Jesus Cristo deles, né, que morreu e ressuscitou. Uma lenda, né, um mito que eles criaram lá em Jerusalém, ó, lá em Babilônia, botaram o nome aí de Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o ato interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, não terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aí virão os castigos, né, irmãos? Então, o Ezequiel foi transportado para ver exatamente essas coisas, né? Ele está sendo instruído, né? Atualizado, digamos assim, dos acontecimentos, para que ele pudesse chegar lá e falar para o povo, né? Então vamos voltar aqui para o capítulo 4, né? Nós vimos ali o capítulo 3, vamos voltar agora para o 4. Capítulo 4, houve ali o cerco de Jerusalém, né? Então, o que está acontecendo? No versículo 16, a gente vê que o que? Eis que tornam instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso
e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Né? Então, o cerco de Jerusalém não entrava e nem saía ninguém, né? Por 3 anos e meio, aproximadamente. Aí o que aconteceu? Não entrava nem saía nada, então o pão ficou difícil, né? Começaram a comer o pão pelo peso, com desgosto, né? Certo? Também não tinha água, começaram a beber por medida e com espanto. E no verso 17, para que o pão e a água lhes faltem, né? E se espantem uns com os outros e se consumam nas suas maldades, né? Faltou o pão, faltou a água, aí então começaram a aparecer muitas maldades que havia nos seus corações, né? Roubo, né? Morte, e vai por aí afora. Então esse é o cerco de Jerusalém, né? Aí no capítulo 6, vai falar aí sobre os montes de Israel, né? E o Espírito falando com o Ezequiel. No verso 3, dirás aos outeiros, aos montes, aos ribeiros, aos vales, trarei a espada contra vós, né? Então era isso aí que o profeta estava falando. Eu vou trazer a espada contra vocês, né? Serão assolados os vossos altares, as imagens do sol, né? Certo? Vão ser assolados tudo. É isso? O Jerusalém foi cercado e ficou tudo assolado. Mas aí no verso 8, ele diz o quê? Deixarei um resto. Hein? Deixarei um resto. Quer dizer, com toda aquela confusão que estava havendo em Jerusalém, ele estava conservando um resto. O remanescente que o temia, né? Que honrava a sua palavra, né? Que honrava a verdade, né? É isso? Que é o que ele está fazendo com a igreja hoje, né, irmãos? Olha aí a situação do mundo, como é que é, né? Em várias partes do mundo falta pão, né? Aí tem o excesso em outras, né? Falta água em umas partes, tem excesso em outras, não é isso? É o povo, né, os governos gastando dinheiro com coisas inúteis, né? Com vidas vãs, né? Certo? Isso tudo para quê? Para não deixar que a igreja apareça. Mas o Senhor, né, está conservando o seu remanescente. Porque ele quer vencer o mal, não é pelo poder apenas. Ele quer vencer o mal com o bem, ou seja, com a justiça. Né? Ele quer vencer o mal com a justiça. Ele não quer usar o seu poder, não, porque se ele quisesse usar o seu poder, ele fazia o que ele quisesse. Né? Mas ele quer que a igreja seja participante da justiça, né? Quer que o homem e a mulher sejam participantes da justiça. Né? Exatamente isso aí. Deixarei um resto. Aí no verso 12, né? Nós estamos aí no capítulo 6, né? O que estiver perto, cairá a espada. O que estiver longe, morrerá de peste. E o que ficar, morrerá secado e de fome. É o que aconteceu, né? Com Jerusalém. No verso 13. Em redor de altares e em todo o outeiro, monte, debaixo das árvores, no lugar onde ofereceu aos seus ídolos, né? Tudo isso aí vai acontecer em qualquer lugar. Pode ser debaixo de árvore, pode ser em altar, pode ser em outeiro, em monte, onde for, certo? Vai acontecer tudo isso aí. Falta de pão, falta de água, uns vão morrer à espada, outros vão morrer de fome, outros de peste, e assim vai. E no capítulo 7 ele está dizendo que o fim vem, com certeza, né? Não só para Israel, está falando também para o mundo, né? O fim vem, ó, verso 2, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, né?
tanto daquela época como de todas as épocas e até o final, né? E no verso 3, acerca de Israel, o quê? Agora vem o fim sobre ti, né? Enviarei sobre ti a minha ira, conforme teus caminhos e tuas abominações. Primeiramente contra Israel, né? E no verso 7, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Depois eu vou acertar, né? Primeiro eu vou acertar com Israel, né? Primeiro eu vou acertar com os meus amigos, com a minha casa, né? Com o meu povo. Depois eu vou acertar com vocês, né? Que abominaram a eles, né? Sem razão. Porque eu tenho razão, né, irmãos? O Deus de Israel tem razão em agir assim, porque ele, né, fez um concerto com aquele povo, né? Fez um concerto com Israel, fez um concerto com a igreja, né? Então no verso 7 ele está dizendo, ó, vem a tua sentença também, ó habitante da terra. No verso 15, né? O que estiver no campo morrerá a espada, o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. Também, né? A sua prata lançarão pelas ruas. Para que vai servir a prata, hein? Para que vai servir esses bens inúteis que a gente tem, que a gente guarda? Né? Para que isso aí? Vai ser tudo lançado fora. Não tem utilidade. Né? O ouro, a prata, tudo, vai ser tudo lançado na rua, não tem utilidade. Né? Amém? Pai, né, irmãos? Vou voltar daqui a pouco, viu?